Afinal, como é morar em uma das melhores regiões da Itália? Meu nome é Lídia, eu moro no Trentino Alto Adige, aqui na região norte, e o objetivo desse vídeo não é só trazer a nossa percepção e a nossa opinião, mas também alguns indicadores bem técnicos, socioeconômicos de órgãos oficiais, tanto do governo italiano como das províncias, para te ajudar ou na sua mudança, se você está pensando em mudar aqui para a Itália e quer entender a região, mas também se você vai passear aqui, vai vir a turismo, eu vou com certeza compartilhar bastante coisa que vai te ajudar nessa jornada. Eu fiz uma lista aqui, eu vou falar sobre mercado de trabalho, como é que é o clima, um pouco da história da região, porque os costumes aqui são diferentes, né, em relação a outras regiões da Itália. Então já aproveita, se inscreva, aqui a gente fala de muita natureza, beleza, tem bastante trilha pela região. E se tem algum tema que eu não falei nesse vídeo e você gostaria de saber, deixa aqui nos comentários que eu faço uma parte 2. Existem 3 pilares muito importantes que você precisa entender, que vai nortear todos os temas que eu vou tratar aqui nesse vídeo. O primeiro deles é a geografia, o segundo o clima e o terceiro a história da região. Então, primeiro vamos falar de geografia e localizar vocês aqui. Então, o Trentino Alto Adige fica no norte da Itália. Os nossos vizinhos italianos são a Lombardia e o Vêneto, e os países são a Suíça e a Áustria. E o que acontece? A gente está aqui numa zona alpina, então 70% do território do Trentino Alto Adige é coberto por montanhas, e então não é incomum aqui a gente ter montanhas acima de 2.000 metros de altura, o que afeta diretamente as questões imobiliárias, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre isso, e também o clima. E isso faz com que o clima seja majoritariamente alpino. Então, o que isso significa na prática? Nós temos invernos muito longos, a primavera que chega tímida, né? Ela vai chegando praticamente um mês depois aí, quando toda a Itália já está mais aquecida. Então, por exemplo, em abril você já tem um período excelente ali para visitar, por exemplo, Roma, região central. Aqui ainda a gente está experienciando alguns dias de frio e ainda neve. Então, por exemplo, a temporada de esqui esse ano acabou ali para o dia 15 de abril, ou seja, em abril ainda a gente estava com uma janela aí de frio. E também o verão acaba sendo mais curto, né? Então, o que acontece? Ali em setembro a gente já está se despedindo dos dias quentes, porque em outubro a gente já tem a primeira incorrência de neve. E, obviamente, a gente tem aqui alguns picos que nunca descongelam, né, na alta montanha, acima de 3.000 metros principalmente. Então, aqui a gente tem os Alpes, né? Os Alpes começam lá, né, na França, passa pela Itália, vai praticamente ali até a Eslovênia, passa pela Áustria, pela Suíça. Então, fatalmente, a gente está coberto aí com esse clima. Outra coisa importante que vocês precisam entender: uma região na Itália é como se fosse um estado brasileiro. Então, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, o Trentino Alto Adige é como se fosse um estado. A diferença é que aqui na Itália, as regiões são quebradas em províncias. Então, a gente tem aqui duas províncias: a província do Trento e a província de Bolzano. Então, Trentino Alto Adige é a região e as províncias são Trento e Bolzano, que isso gera um pouco de confusão, principalmente por conta do nome aqui das províncias. Então é importante esclarecer isso. A província do Trento, que é aqui a parte mais baixa, ela até se beneficia um pouco do clima ali mediterrâneo, continental. Então a gente tem aqui um período do ano já que fica mais ameno, os vales principalmente, ali próximo do Lago de Garda, a gente ainda, né, não é tão hostil. Então, dito isso, a gente tem um clima alpino, majoritariamente, a parte sul um pouco continental e um pouco mediterrâneo ali. A gente faz fronteira com a Suíça e com a Áustria, e aqui com o Vêneto e com a Lombardia. E com certeza você já deve ter ouvido falar que aqui o pessoal fala alemão, que pertenceu à Áustria. Então eu preciso contar essa história para vocês. Por quê? Porque essa história afeta diretamente o mercado de trabalho e as tradições e como a comunidade se relaciona, inclusive economicamente. Então o que acontece? Vamos entender. Primeira coisa, a cidade do Trento, que é capital da província do Trento, ela é romana. Então os romanos saíam lá de Roma, vinham até Verona caminhando. A gente até fez um pedaço dessa trilha, chama Roma Imperiale. Ela vinha subindo, os romanos vinham subindo pelas regiões dos Alpes. Existe um lugar aqui que chama Passo de Brenner ou Passo de Brenner, que conectava o sul da Europa, né, a Itália, até o que hoje é a Alemanha. O Trento foi fundada pelos romanos como um passo ali, um posto estratégico, comercial.
Inclusive, se vocês quiserem visitar uma cidade maravilhosa, então hoje é uma grande cidade, capital da província do Trento. Então, após a queda do Império Romano, o Trento passou a fazer parte do Sacro Império Romano Germânico por 800 anos, foi um estado ali, né, um papal, teve um domínio da igreja e só passou a fazer parte do Império Austro-Húngaro quando teve as invasões napoleônicas. Bolzano, que é a província ali ao norte, nunca foi romano. Bolzano sempre fez parte do que hoje é a Áustria, especialmente a uma região chamada Tirol. Vocês já ouviram falar queijo tirolês? O Tirol. Fui para Innsbruck recentemente, a capital do Tirol. É a capital do Tirol austríaco. Por que eu estou explicando essa história? O Tirol é a mesma coisa, pensa numa região, um estado, que pertence à Áustria e durante a Primeira Guerra Mundial, com a queda do Império Austro-Húngaro, o que acontece? O pessoal do Trento, né, também chamados de Trentino, apoiaram a retomada do território do Trento para a Itália, e aí faz sentido, porque as raízes no passado sempre pertenceu do que hoje é Itália, inclusive culturalmente, né, o idioma ficou ali, né, uns 150, 200 anos com a Áustria, mas as raízes são italianas, né, romanas. Bolzano nunca teve raiz romana, latina. Por isso também que Bolzano é conhecida como sul do Tirol, porque o Tirol austríaco foi fatiado. A parte norte hoje pertence à Áustria, que a capital é Innsbruck, e a parte sul ficou para a Itália, que hoje a capital é Bolzano. Então, mesmo que aqui no Trento a gente tenha algumas referências austríacas na arquitetura, na comida, muita gente ainda fala alemão aqui, Bolzano nem se consideram italianos em linhas gerais. Eu conversei com um senhor quando eu fui para Bolzano, ele falou, eu não sou nem austríaco e eu não sou nem italiano, eu sou tirolês. Por quê? Porque o Tirol também, ele tem ali identidades culturais muito próprias, que são os povos aqui que viviam nas montanhas, nos Alpes. As duas províncias passam a ser províncias autônomas, então vocês vão, quando vocês pesquisam aqui, Província Autônoma do Trento, Província Autônoma de Bolzano. Muitas pessoas que falam, mas as províncias negociaram-se autônomas para preservar as questões culturais. Não é tão simples assim. A autonomia das províncias também traz questões financeiras, porque para vocês terem uma ideia, o fato das províncias aqui serem autônomas faz com que 90% praticamente de toda a captação dos impostos sejam administradas pela província e não vá para o que seria o governo federal. O que faz com que toda a riqueza praticamente que a região gera fique aqui. Isso é um dos grandes motores para transformar a região no que ela é hoje, com excelentes índices de qualidade de vida e tudo mais. Bolzano, o idioma oficial é o italiano e o alemão. Eu brinco que é o alemão e o italiano, né? Ou seja, uma província bilíngue. O Trento não é bilíngue. O Trento tem pessoas que falam o alemão, você tem aqui lugares que promovem o estudo em alemão, mas não é oficial. Você atravessou para a província de Bolzano, ali você está na estação de trem, obrigatoriamente toda a comunicação pública tem que ser alemão, basicamente a educação acontece de forma bilíngue, e lá, e nessa província acaba refletindo o quê? No mercado de trabalho. Por isso que o contexto histórico é muito importante. Porque principalmente se você é uma mão de obra especializada e você decidiu morar na província de Bolzano, que é originalmente com raízes dos povos germânicos e fala alemão, você vai ter que falar alemão. Agora eu vou falar de alguns parâmetros e alguns indicadores que fez com que o Trento e Bolzano ficassem nos primeiros lugares como melhores cidades para se viver aqui na Itália. Mas essa pesquisa é muito legal, ela é feita por um jornal muito respeitado aqui na Itália, o jornal chama Il Sole 24 Ore, que é um jornal italiano que ela busca várias fontes como Ministério da Justiça italiano, Ministério do Trabalho, eles olham para o sistema previdenciário, então eles têm uma boa visão econômica e eles pegam lá 90 indicadores e começam a fazer uma aferição. Eu acho que eles avaliam 107 cidades. Por que é legal esse indicador, esse resultado? Porque você consegue consultar no site várias cidades italianas. Então, se você está em dúvida
para qual cidade morar, mas você tem coisas que são muito importantes para você. Por exemplo, para mim é muito importante, eu tenho filhos, tal, educação, saúde, segurança. Você pode, através desses indicadores, ir brincando assim no site, fazendo algumas escolhas, ele vai trazendo algumas cidades que poderiam, por exemplo, ter combinar muito mais com o seu perfil, por exemplo. E é nesse ranking que, há mais de 10 anos, as cidades aqui do Trentino Alto Adige sempre ficam entre as primeiras posições. Então, eu estou usando ele como referência. Vou deixar o link aqui na descrição, porque aí vocês podem consultar com calma. Então, aqui agora a gente vai falar de estatística e vida real. Pode deixar que em algum momento desse vídeo eu falo sobre as Dolomitas, que eu sei que vocês já vão falar, que é tudo muito lindo, maravilhoso, e é mesmo. Mas vamos deixar para depois e focar na vida como é aqui na região. Bom, e o próximo tópico aqui e polêmico é o mercado de trabalho. Vamos falar um pouco dos números, né? Quando a gente olha para a Itália, hoje o percentual de desemprego está em média 6%, olhando para a Itália como um todo. Quando a gente olha para o Trentino Alto Adige, ele tem uma média entre 2% a 3%. A gente tem um mercado de trabalho bem forte, hoje tem mais de 500 mil pessoas empregadas, uma taxa de desemprego considerada bem baixa aqui na Itália, e a distribuição desses empregos são como? Então, a gente tem 70% na área de serviço. E aí, o que entra em serviço e por que é bem alavancado esse percentual? Porque o turismo entra em serviço. E a gente está falando de uma região que recebe 10 milhões de turistas por ano. A gente está falando de uma região da Itália, que nem é tão grande assim, então é muito turista. E a vantagem também é que, mesmo sendo alta temporada, agora no verão, na meia estação, a gente tem a temporada de esqui. Então, claro, nem tudo fica aberto no inverno, mas de uma maneira geral aqui o turismo nunca para. Aqui tem regiões que a cidade acaba, fecha o hotel, acabou, não tem mais nada. Eu morava numa cidade na Úmbria, que ela era bem turística no verão e na primavera. Passando o período do verão, a cidade, assim, inexistente. Aqui é diferente, então aqui mesmo, eu não tenho as trilhas nas Dolomitas, tá tudo fechado, os lagos congelaram, a temporada de esqui tá bombando, e aqui é zona alpina, então é uma zona muito desejada. Então os hotéis, os restaurantes, muitos continuam funcionando, tá? Então isso já é um fator importante. E aí o que mais que entra em serviços? Serviços de tecnologia, serviços de saúde, serviços de consultoria financeira, tudo vai entrar dentro desse número. Então 70% das vagas que tem aqui são associadas ao setor de serviço. Indústria e construção, mais ou menos 25%, tá? Que cobre o quê? Então, toda a parte aqui, como eu falei, indústria, mecatrônica, indústria, eles já trabalham muito no conceito de indústria 4.0, eles fazem muito aqui peça de automação, né? Não só industrial, mas para carros também. Aqui a parte de tecnologia, construção, produção de alimento, né? Que tem muita indústria, principalmente alimentícia, então é muito comum aqui na região, tem muita indústria, e aí a agricultura, por conta também, né, da geografia do território, a gente tem de 4 a 5% dos empregos associados à agricultura. Porém, a agricultura aqui é muito forte em que sentido? O Val di Non, por exemplo, que é um grande produtor de maçã, e o Trentino Alto Adige como um todo, basicamente produz metade das maçãs consumidas em toda a Itália, é um dos maiores produtores da Europa. Laticínios também, né, por conta da zona alpina, o leite maravilhoso. Então, assim, a agricultura aqui é muito importante, muito valorizada, tem os desafios geográficos e climáticos, mas também gera muitos empregos, principalmente temporários, né? Os períodos da colheita, por exemplo, agora em setembro vai ter a colheita da uva, tem a colheita das maçãs, das frutas aqui. Então, quando você chega, muitas pessoas não esperam que o vale aqui, gente, é só uva, é plantação, uva. Nem eu sabia que tinha um cultivo tão vasto de uva e vinho. Então, venha para o Trentino Alto Adige também para provar os vinhos da região. E fatalmente, essa indústria vai acabar girando aqui a economia local. E aí, dito isso, eu queria fazer um parênteses voltando lá para a história do alemão. Então, vamos lá. Existem alguns tipos de emprego. Existem os contratos de temporário e mão de obra não especializada. Eu vim aqui, não falo italiano, não falo alemão, arrumei um trabalho aqui para colher uva por 3 meses e depois, tchau. É um contrato a tempo determinado, né, que eles falam. Outra coisa. Eu sou uma mão de obra não especializada, mas também não vou trabalhar na sazonalidade da colheita nem no turismo. Meu italiano é mais ou menos, falo inglês, vou ter um contrato aqui de 1 ano, 12 meses, 6 meses,
Vou trabalhar na indústria, né? Vou trabalhar lá na produção, ser mão de obra da produção das indústrias. Tudo certo. É um tipo de contrato. Ah, não, eu sou engenheiro. Eu quero trabalhar na minha área, eu estudei italiano e eu quero me colocar no mercado, eu quero ter um contrato a tempo indeterminado, né? Que é um contrato muito bom aqui. E aí você foi morar em Bolzano, lá na província de Bolzano. O que vai acontecer? Você vai chegar lá, você é uma mão de obra especializada, um engenheiro, né, um pessoal da área da saúde, inclusive muito importante, tá? O pessoal da área da saúde é super bem-vindo aqui em qualquer região da Itália. E aí você vai chegar lá e eles vão pedir alemão para você. E não é alemão, um alemão mais ou menos. Como é bilíngue, é fluência em alemão. E eu vou falar da minha experiência. Chego aqui no Trentino Alto Adige, na verdade a gente já tinha um plano de morar aqui desde sempre. E antes de eu trabalhar nessa consultoria que eu tô hoje, eu comecei a mandar currículo aqui para a região. Eu tava morando na Umbria, inclusive, ainda. E aí tinha uma vaga de uma indústria aqui de alimentos bem famosa e tava pedindo o inglês, o italiano e o alemão. Aí eu falei, quer saber? Meu inglês ruim, bem mequetrefe, mas eu me viro, tenho inglês, vou mandar. Sabe aquela coisa? O brasileiro não desiste nunca. Mandei o meu currículo. E eu não sei se a mulher ficou com dó de mim, o que aconteceu, ela me ligou. Ela falou, olha, Lídice, seu currículo é muito bom, papapá, mas aqui na nossa província, você sabe que é uma província, ela explica, uma província que fala alemão, aqui nós temos muitas parcerias com a Áustria, matéria-prima, mão de obra, a gente tem muitos contratos, a gente exporta, né, tem muita parceria com a Áustria, e aqui o alemão não é negociável, aqui você precisa falar alemão. Inclusive, boa parte da operação aqui fala alemão no dia a dia no administrativo. Então tem isso em mente, porque já não é fácil aprender o italiano, né? Já é bem desafiador para a gente. Então, se você for morar na província e faz questão de trabalhar na sua área especializada, é quase certo que você vai ter que falar esse idioma. Tudo bem? Só para não gerar frustração. Lídice, mas eu fui aí em Bolzano, consegui um emprego que não pediram alemão para mim, eu trabalho na minha área. Ótimo, maravilhoso. Mas é importante entender a característica do local. Tudo bem? Então essa é a distribuição e os índices de empregabilidade da região. O inverno, mesmo sendo rigoroso e hostil, ainda gera muitas oportunidades, principalmente, né, no setor turístico, tecnológico, financeiro. E falando de salário, né? Na Itália não existe conceito de salário mínimo. Aqui tem uma média que é de 1.400 euros mais ou menos, mas não existe uma lei, né, como no Brasil, que determina o... Ai, gente, peraí, que eu quase derrubei meu note aqui. Que determina, mas aqui, assim, existe uma média e, obviamente, que aqui é uma região que é mais caro para se viver, mas também paga melhor. Então, eu brinco que é igual eu, que sou do interior de São Paulo, a gente tem aquela ilusão de ir para São Paulo. Eu vou ganhar mais, vou para São Paulo, mas vai gastar mais. Então, aqui eu peguei alguns números, então, para vocês terem uma ideia, né? Primeiro, os salários, né? Então, a média dos salários aqui fica entre 1.500 e 2.000 euros bruto, tá? Tô falando uma média aqui de mão de obra não especializada. Então, você vai trabalhar ali na indústria, algum serviço, enfim. Então, vai ser mais ou menos esse salário. Os empregos especializados qualificados entre 2.300 e 3.100 bruto, estou falando bruto porque a gente sabe que a incorrência de impostos aqui é bem alta. E aí, super especializados, cargos executivos, médicos, cirurgiões, né? Então a gente está falando já diretores, uma mão de obra extremamente experiente, sênior especializada, entre 3.500 e 4.500 bruto. Lembrando que a Itália é um país moldado para ter uma vida média. Aqui não tem uma discrepância salarial igual do Brasil assim. Um analista pleno de TI, vou usar minha área como referência, ganha 6.000 e aí um diretor de tecnologia ganha 50. Aqui não tem essa discrepância salarial. Tá? Aqui a economia ela é estável no geral e então a gente não vê essa faixa absurda entre, não só entre as profissões, mas também entre as especializações, tá? Então, isso é média de acordo com esses últimos indicadores que saíram. E agora, falando do quanto a gente gasta para morar aqui, quais são os custos médios da região do Trentino Alto Adige, mas antes eu gostaria de lembrar a todo mundo que a crise imobiliária ela é geral em toda a Europa, ela não é exclusiva da Itália, e a região aqui ela tem um agravante que, como eu falei, parte do território é coberta por montanha, então isso vai limitar as áreas para a construção. O clima não permite que você execute, né, o ano todo uma construção, uma reforma, e cada vez mais a gente vem observando que os proprietários não querem mais ter
inquilinos e muitas vezes prefere disponibilizar aquele imóvel para temporada, como Airbnb e turismo. Então, todos esses fatores contribuem para a escassez de imóvel. O que acontece? Isso eleva muito os preços. Qual que é outro fator adicional aqui no Trentino Alto Adige? Eu vou falar da nossa experiência. Quando a gente começou a procurar imóvel aqui, a gente não tinha um lugar, assim, uma cidade de desejo. A gente já sabia desse problema imobiliário, a gente falou assim, ó, a gente vai ligar para as imobiliárias, fazer pesquisa, e onde nós encontrarmos algo é para onde a gente vai mudar. Quando a gente começou a pesquisar, então a gente começou lá pelo Trento, por Bolzano, né, as principais cidades, porque era importante que a gente tivesse acesso facilitado ao trem, metrô, ônibus, hospital, né, todo mundo sabe que a gente faz um monte de trilha, vive por aí, então imagina, quebrar um braço, uma perna, então eu sempre tive muito essa coisa de estar próximo a um hospital, alguma coisa diante de uma emergência. Eu comecei a observar que, principalmente a cidade do Trento, tinha, assim, apartamentos, mas sempre compartilhados. E aí eu fui entender, o Trento, pessoal, é uma cidade universitária. Então, para piorar todo esse cenário, os proprietários do Trento, especificamente de cidades próximas, preferem fazer o quê? Pegar um apartamento e alugar para estudante, porque ali ele coloca 2 estudantes por quarto, vai cobrar 500 euros ali por cabeça, por 4 anos a pessoa vai ficar ali, e para ele é muito melhor fazer um contrato do que para uma família. Então foi impossível. A gente basicamente ligou para mais de 100 lugares, eu lembro até hoje, e lembra de toda a história aqui, das províncias, da cultura? Eles são uma comunidade mais fechada. Quando nós encontramos o lugar que a gente mora hoje, a gente saiu lá da Úmbria, a proprietária quis nos conhecer pessoalmente. Gente, eu achei que ela pedia até a cor da minha calcinha, juro pra vocês. Então, tem também essa questão de ser um pouco mais fechada a comunidade. E aí eu vou falar das principais cidades aqui do Trentino Alto Adige, a média de aluguel. E aí varia um pouco, né? Então, dentro das províncias, Rovereto, por exemplo, que é uma ótima cidade, a gente tem sempre tá sassaricando lá, 728 a média por mês, a cidade do Trento, 952, Bolzano, 1.000 euros, 1.100 mais ou menos, e Merano, que já está quase ali na Áustria, uma cidade bem bonita, inclusive, 1.200 euros a média de aluguel, quando você encontra, tá? Então, essa questão imobiliária aqui, a gente ficou uns 3 meses até encontrar uma oportunidade, então teve todas essas questões. Quando a gente foi pesquisar em Bolzano, a gente não encontrou nenhum apartamento disponível abaixo de 1.000 euros. Então, assim, todos 1.100, 1.200 euros, e eu tô falando de só eu e meu marido, a gente não tem filho, a nossa configuração familiar é essa, um casal. E, assim, apartamentos de 1, 2 quartos, não era uma coisa absurdamente grande. É um apartamento ok, é só nós dois, mas era muito importante que tivesse um quarto adicional, porque a gente trabalha de casa. Então, por exemplo, aqui é um quarto que a gente faz escritório. Só que o primeiro apartamento que a gente morou aqui é que a gente só mudou o andar, né? É a mesma proprietária. A gente alugou um apartamento de 1 cômodo. E o nosso aluguel inicial era 850 euros, 1 cômodo, sem as despesas. E aí, quanto a gente gastava nesse primeiro lugar que a gente morou? 6 meses, mais ou menos. 1.200 euros. Então, pegando o nosso aluguel, 850, mais internet, gás e luz, a gente gastava 1.200 euros. Como a gente agora fez um upgrade, a gente veio para um apartamento um pouco maior, porque a gente precisava, hoje a gente gasta 1.400 euros. O nosso aluguel foi para 950, isso, e aí mais as despesas, né? Então a gente gasta hoje em torno de 1.400 euros só para morar. E aí um vídeo que eu já falei lá atrás sobre custos de vida que eu fiz da Umbria, posso até fazer outro aqui para a região. Você tem que lembrar que você tem que pagar calção, então a gente pagou 3 aluguéis de calção. Então, além de tudo, você tem que ter aí um dinheirinho para aportar o calção. Geralmente são 3, tá? Já aconteceu da gente ir morar numa casa que pediu 2, mas sempre conta que vão ser 3 aluguéis. Então, uma média aí de 3.000 euros de calção você vai ter que desembolsar. Então, você vai ter que, quando você chegar, a gente pagou 3 aluguéis de calção, mais o aluguel daquele mês, tá? Então, a gente desembolsou uma boa grana aí só para se mudar. Para você ter uma vida simples. O que é uma vida simples? Você vive, né? Você mora, come e pega algum transporte público. Você vai gastar aí entre 1.400, 1.700 para uma pessoa, tá? Eu estimo. Imagina que se eu tivesse que arcar tudo sozinha, eu ia gastar isso. E para um casal, e aí considerando, né, supermercado, tudo,
de 2.000 a 2.200 euros. E quando eu olho para o que a gente gasta, é mais ou menos isso. Por que eu estou falando? A gente hoje gasta 1.400 euros com as despesas de aluguel, energia, internet, etc. Só que a gente trabalha de casa, então eu cozinho todo dia, o que é bom por um lado, porque a gente não gasta muito na rua, assim. Na Úmbria, região central, eu gastava em média por semana de mercado entre 70 a 90 euros. Aqui, nunca mais gastei 70 euros, tá? Aqui eu gasto entre 90 e 120 euros. Então, a gente teve aí um aumento que no final do mês, obviamente, dá uma diferença. Então, se a gente for olhar uma média de 100, 120 euros por semana de mercado, mais o custo que a gente tem de aluguel, despesa e transporte público, que eventualmente a gente acaba usando, eu diria que hoje os nossos custos ficam em torno de 2.200 euros o casal. Então, se só um trabalha e fica à mercê de um salário mínimo, é bastante difícil viver aqui na região. A menos que você, sei lá, vai por uma cidade assim, muito pequenininha, talvez, um vilarejo, uma casinha mais antiga, assim, pode ser que você encontre, mas é bastante difícil, tá? Porque aí o que acontece também? Você vai morar num lugar muito antigo, não tem eficiência energética, vai chegar o inverno, que é longo, você vai gastar uma fortuna de gás, então tem todas essas nuances. Isso é o básico, tá? É óbvio que aqui eu não estou incluindo os nossos passeios, nossas viagens, né? Hoje a gente consegue os dois trabalhando, a gente faz academia, toda hora a gente tá para lá e para cá e a gente não tem carro. Porque se você tiver carro e o seu carro for financiado, você pode incluir nessa conta a parcela do seu carro, uns 350 euros, por exemplo, ou ainda as despesas de seguro e PVA, que é normal aqui. Bom, vamos falar um pouco de mobilidade e transporte. E eu vou falar da minha experiência porque eu não tenho carro. Então a gente usa bastante o trem aqui. Então a gente tem basicamente o vale principal do Adige, que é o quê? O rio Adige, que dá nome à província. Ele vai correr toda aqui a região na parte baixa, né? O vale é o quê? Uma parte baixa entre regiões altas, né? Inclusive é o mesmo rio que corre lá em Verona. Se você já visitou Verona, é aquele rio lá, é o Adige, que nasce aqui nas montanhas. Então esse vale, a gente tem toda a malha de trem que vai percorrer o vale. Inclusive, tem trens de velocidade que saem das principais cidades até Bolzano. Então, hoje, quando a gente precisa até o nosso escritório em Roma a trabalho, a gente acaba pegando um trem de velocidade, demora mais ou menos umas 4 horas e meia. Mas se você estiver em Roma e quiser visitar, por exemplo, as Dolomitas, Bolzano, você vai demorar aí umas 5 horas e meia, vai vindo um trem de velocidade. Só que de Verona também tem basicamente um trem de hora em hora, que faz Verona a Bolzano, que você pode não só conhecer a região, mas aqui para se deslocar entre as principais cidades, a gente tem um trem, que acaba sendo, né, estatal Trenitalia, e percorre também os trens da Ítalo de velocidade, com uma grande vantagem adicional. A gente tem aqui os trens que saem da Alemanha e da Áustria, então não é incomum, por exemplo, a gente foi para Innsbruck recentemente, a gente foi de trem, demorou 2 horinhas e meia, porque a gente está próximo da fronteira. E você tem também uma oferta de trens que vêm. Então, por exemplo, aqui tem um trem, se eu não me engano, que é de Munique até Bolonha. Então, a gente consegue passear com facilidade. Então, a malha de trem é muito boa. A gente não pode reclamar nesse aspecto. E eu não vou entrar no detalhe que trem da Itália atrasa tudo. Eu estou falando dessa região, do como a gente se relaciona com o transporte público. A gente usa bastante ônibus, que é muito bom. Tem um aplicativo, você consegue ver ali o horário, né? Porque tem muita alteração dependendo do período do ano. Então, o ônibus também é eficiente. E aqui, pessoal, eu não estou falando de turismo. Eu fui para o Trentino Alto Adige, eu quis visitar lá as Dolomitas no alto da montanha e não tinha transporte público. Eu estou falando de uma vida rotineira das principais cidades, que vai te levar para os hospitais, para as escolas e para uma vida funcional. Eu não estou falando do transporte que não vai chegar para você a 3.000 metros. É importante deixar claro isso. Então, para a vida como ela é aqui, eu não posso reclamar. A gente nunca teve problema com transporte público. Então, além de ter ônibus, trem, a gente também tem uma das maiores malhas de ciclofaixas. A gente tem a ciclofaixa aqui que vai até a Áustria, por exemplo. Então, conectando aí uma parte, né, sustentável, vida ao ar livre, né? Então, a gente tem essa malha, uma ótima malha de ciclofaixa. Os trens, você pode entrar com a bicicleta, acaba sendo como transporte alternativo. Então, o transporte aqui é muito bom, assim. Então, a gente, no geral, gosta bastante, acaba pagando... Eu vou andar aqui na cidade, 90 centavos de euro para andar, né, na cidade pequena.
Então, é bem servido de transporte público, até porque, por exemplo, o Trento tem uma universidade muito importante, a Universidade do Trento. Então, ali tem mais de 16 mil universitários todo semestre ali ativos na cidade. Então, com certeza, tem uma malha aí boa para atender esses estudantes. E Bolzano também tem ali a parte universitária. Então, o transporte é muito bom. E falando um pouco aproveitando, né, que eu falei da Universidade do Trento, falando um pouco de educação, pesquisa e tecnologia. Eu e meu marido trabalhamos na área de tecnologia, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. E quando a gente fala de tecnologia, a gente logo pensa em Milão, é igual ao Brasil, logo pensa em São Paulo. O que muitos não sabem é que o Trentino Alto Adige tem um polo tecnológico muito grande, não só para a área de tecnologia, mas para a área da indústria. Então aqui tem muitas indústrias, então principalmente a parte de mecânica e mecatrônica, tem muitas pesquisas, muitos incentivos. Em Rovereto tem um polo tecnológico, inclusive, de tecnologia. Então, basicamente ali, o Trento, Rovereto e Bolzano, que são uma das maiores cidades, tem muitas ofertas de trabalho nesse setor. E aí, como eu falei, a gente tem a Universidade do Trento, que tem muitos cursos voltados, né, nessa área, tecnologia e ciência, e tem também a Universidade de Bolzano. É muito comum essas universidades também receber estrangeiros, então tem cursos que são ministrados em inglês, por exemplo, alemão, mas em inglês também. E tem duas fundações bem importantes aqui, a Fundação Bruno Kessler e tem a Fundação Edmund Mack, que é inclusive uma que eu estudo. A Fundação Edmund, ela é focada na parte agrícola principalmente, inovação, pesquisa agrícola, porque aqui a gente tem muitos vales, né, inclusive ter muitas, o território ser coberto de montanha acaba limitando, né, ser desafiador o cultivo e acaba limitando aqui nos vales. Então, a Edmund faz um trabalho educacional e de apoio aos pequenos e grandes agricultores nesse aspecto. Então, quem quiser estudar essa parte, sustentabilidade, florestal, agrícola, tem o Instituto Edmund e tem também a Fundação Bruno, que também olha ali em Bolzano principalmente para outros aspectos tecnológicos. A educação aqui começa obrigatória, como toda a Itália, aos 6 anos de idade, o homeschooling é permitido, então as crianças não são obrigadas a ir para a escola desde os primeiros momentos de vida, mas em contrapartida, olhando aqui os indicadores, aqui a educação infantil tem uma boa cobertura e ela tem um percentual aqui acima da média da Itália em relação a ter creches de escola primária, infantil e bebezinhos, né, acho que desde o maternal. Então eu vi que aqui eles têm uma cobertura um pouco acima da média. Aqui a parte de ensino é bem legal, assim, o meu gestor aqui da Itália, inclusive, se formou na Universidade do Trento na área de tecnologia. Falando do sistema de saúde, né, a expectativa aqui de vida na Itália no geral é alta, mas do Trentino Alto Adige é de 83 anos mais ou menos, eles fizeram um estudo, claro que isso tem muitos fatores conectados, né, o estilo de vida, alimentação, mas falando agora do serviço público, eles têm uma boa infraestrutura. Claro que aqui as cidades são pequenas, além desse desafio alpino, as maiores cidades aqui a gente tem as capitais, que é Bolzano da província de Bolzano e o Trento da província do Trento. E aí essas cidades vão ter hospitais enormes, clínicas, enfim, né, todas as especialidades. Rovereto também tem um grande hospital que é referência, só que aí a população começa a cair drasticamente das outras cidades, né? Acaba sendo pequenos vilarejos. Então a gente tem 120, 150 mil as capitais, aí cai para 40, que é Rovereto, e depois vai ter cidade com 15, 20, 30. E aí o que acontece, né? Como as cidadezinhas são comprimidas aqui nos vales, então uma cidade pequena vai ter que fazer uso dos hospitais das cidades maiores. Eu não estou entrando no mérito aqui de uma pessoa que vive lá num vilarejo, num refúgio de montanha, que nem estrada tem no período do inverno, que é tudo fechado. Eu não vou falar dessa pessoa que vai precisar de um helicóptero para ser removido. Eu estou falando de vida aqui cotidiana, no Baixo Vale, nas grandes cidades, que a parte de saúde ela é bem eficiente. Claro que entra no modelo do sistema de saúde italiano, que é o quê? A gente tem o médico da família, que funciona como se fosse um clínico geral, e aí se a gente precisa de alguma especialidade, é encaminhado. Ou se tem alguma emergência, precisa ir até o hospital. Por exemplo, eu fiz uso do hospital recentemente, eu estava com uma infecção de ouvido, uma dor de ouvido que meu médico da família achava que era uma infecção, eu me enfezei, fui num hospital, num especialista, e foi ótimo, assim, o atendimento. Então,
tem isso. Ah, mas eu quero viver isolado no vilarejo de montanha. Saiba que para você ter acesso aos hospitais maiores, você vai ter que ir nas cidades maiores, né? Aí não tem jeito, isso é igual em todos os lugares. Mas eu gostei bastante, a saúde pública aqui, ela é bem eficiente. Uma coisa que eu queria comentar sobre custos, inclusive, aqui o sistema de saúde é público, então se eu precisar ir até o médico da família, eu não vou ter custo. Então, por exemplo, esses dias eu precisei de um medicamento, amoxicilina, eu consegui pegar gratuitamente na farmácia, porém, exames principalmente especializados, você vai acabar pagando uma taxa. Por que eu estou falando isso? Eu não considero, dentro desses custos, o fator saúde, porque obviamente não é uma coisa corriqueira e mensal, mas eu tenho uma caixinha aqui se eu precisar. Eu não sou italiana, eu tenho permesso de soggiorno, quem tem a cidadania é o Magdiel. Então vou dar exemplo. Quando eu cheguei na Itália com 20 dias de Itália, já acontece história em outro lugar, eu perdi um dente. 20 dias de Itália. Tenho pavor de dentista, cuidei pra caramba da minha saúde antes de chegar aqui e aconteceu. E aí, graças a Deus, no início eu tinha um seguro lá, porque eu estava como turista ainda, né, em processo de documentação, o meu seguro cobriu, mas já ficou 100 euros aí para fazer a extração desse dente. Depois eu tive que fazer mais um tratamento dentário. Ah, preciso fazer algum exame. Agora, por exemplo, que eu tive esse problema do ouvido, eu tive que acabar pagando o exame, pagando algumas taxas. Então, às vezes você vai pagar ali 20 euros, 10 euros, 30 euros. E eu sempre coloco assim, pensa que a gente espera que nada aconteça, mas a sua reserva financeira tem que guardar um dinheirinho para a saúde, fazer uns exames de vez em quando. Então, eu pelo menos deixaria uma reserva aí de 50 euros por mês para você precisar tomar uma medicação, alguma coisa, é importante e você vai ter que suplementar vitaminas, tá? Se você for viver nessa região, você vai ter que tomar vitamina D, você vai ter que tomar umas vitamininhas aí no período de inverno, é normal. E não tem jeito, acho que você tem que ter aí essa reserva. Outros custos que a gente poderia considerar aqui, se você pretende estudar, por exemplo, veio aqui, não estudou italiano ou quer agora estudar alemão, existem os centros de educação gratuitos, então você vai pagar basicamente só uma taxinha aí de inscrição. Então, por exemplo, a gente está estudando italiano aqui no Centro de Línguas da cidade, a gente pagou uma taxa lá de 60 euros de matrícula e depois não pagou mais nada, mas pagou. Então, eu sempre falo que assim, o custo de vida seco, a gente gasta uns 2.200 euros, mas a gente, na prática, sabe que você quer ir num teatro, você quer ir num show, você quer fazer uma trilha, você tá aqui na região das Dolomitas, é tudo lindo, você quer passear, você vê que o trem que passa aqui do lado vai lá na Áustria, é óbvio que você já, né, você quer ir, você quer fazer as coisas, isso é natural. Então, eu diria que uma vida confortável aqui para você poder fazer as coisas, um casal, lembrando sempre, tá, do casal, sempre a configuração nossa. Para você conseguir fazer várias coisinhas assim, passear, 2.500 euros. Quero ter uma vida legal, um apartamento de 2 quartos, eu quero fazer uma academia, eu quero fazer alguma coisa, eu fiz uns cálculos aqui, a gente gasta uma média de 2.500 euros, eventualmente tem que fazer um exame, alguma coisa, fora o dinheirinho que você vai deixar para calção e tudo mais. Então, de custos, basicamente é isso, espero que ajude, eu sei que custo é muito relativo, tá, pessoal? A ideia aqui é trazer minha experiência e trazer esses dados que eu coloquei. E eu vou falar um pouco de segurança, quando a gente fala de qualidade de vida, é um pilar muito importante. Para o meu marido foi um dos grandes diferenciais, né? Foi um dos motivos que fez com que a gente saísse do Brasil, inclusive. O Trentino Alto Adige, ele tem 20% menos de criminalidade em relação às outras regiões. Eu me sinto muito segura como mulher, principalmente. Eu acabo fazendo trilha sozinha, ando para cima e para baixo aqui. Ando à noite, é claro, a gente sempre fica alerta, nunca abusar. Eu acho que quem é brasileiro, principalmente, sempre vai ter um pouco dessa paranoia, mas eu me sinto muito segura. Então, no geral, eu vejo sempre os adolescentes aqui, né? No interior, a gente com 10, 12 anos ficava andando sozinho. Hoje em dia, acho difícil, né? É difícil ver uma criança de 10 anos pegando ônibus, como a gente fazia antigamente. Mas aqui a gente vê muito. Então, principalmente os adolescentes, eles estão sempre andando para cima e para baixo, eles andam livremente de bicicleta, eles vão para a escola sozinho, eles pegam um ônibus. E eu acho que isso é um reflexo de uma comunidade que se sente segura. Eu me sinto muito segura. Então,
os crimes aqui dificilmente vão envolver crime grave, homicídio, coisas que são mais pesadas. Tem, claro, furto sempre acontece. A taxa de homicídio é baixíssima. Então, o Trentino Alto Adige encabeça aqui como uma das regiões mais seguras da Itália. E aí, obviamente, que todos esses parâmetros somados deixam o Trentino Alto Adige aí encabeçando o primeiro lugar, como as duas cidades, né, Bolzano e o Trento, no ranking entre as três, duas é daqui da região. Era isso que eu queria falar para vocês. E falando então um pouco das Dolomitas, né, polêmico. Primeiro que eu queria contar para vocês que Dolomitas não é um lugar específico. Dolomitas tecnicamente também nem é uma cordilheira de montanha, como muitos dizem. Vou colocar um mapinha aqui. As Dolomitas são formações rochosas específicas que incorrem em 3 regiões da Itália. Então, são formações rochosas que são uma sub-área dos Alpes, né? Os montanhistas aqui falam que é uma parte dos Alpes. Então, elas vão incorrer de forma espalhadas. Então, vai começar ou terminar, né? Depende para quem você pergunta. No Trentino Alto Adige. Vai percorrer pelo Vêneto, inclusive Cortina d'Ampezzo, onde teve as Olimpíadas de Inverno no Vêneto, uma das regiões mais bonitas dolomíticas. E termina lá na Friuli Venezia Giulia, que é uma outra região, inclusive pouco conhecida, muito bonita aqui da Itália. Então, quando a pessoa fala que quer vir para as Dolomitas, eu pergunto onde. Porque, além das Dolomitas percorrerem 3 regiões da Itália, são mais de 80 vilarejos turísticos, então, famosos, são 80 vilarejos de montanha que são turísticos, e mais de 100 que não são turísticos, que são as cidades satélites ali na região. Então, por exemplo, aqui no Trento, poucas pessoas conhecem, mas a gente tem as Dolomitas de Brenta, que é uma formação específica das Dolomitas, onde fica ali o Lago de Moveno, que é o quintal da nossa casa, a gente mora nessa região, que fica no Trento. E aí você tem também os lugares ali mais famosos, divisa com o Vêneto, onde fica Tretime di Lavaredo, né? Você com certeza já viu essa foto, Lago de Braz, enfim. Então, e esses lugares geralmente não são próximos. E a questão do clima também. Então, você vai vir para as Dolomitas, tudo certo você vir no inverno, mas não espere que os lagos vão estar descongelados e você vai ter uma baita experiência nas trilhas porque vai estar tudo fechado. O que você vai fazer é esquiar nas montanhas. Então, tudo aquilo que você vê na internet da região, que é lindo, maravilhoso, é mesmo, vai ser mais aqui na alta temporada, entre maio, junho até aí novembro, você vai conseguir fazer um bom deslocamento. Mas lembrando que o Trentino Alto Adige é muito mais do que essas áreas das Dolomitas, né? A gente tem um vale tremendo de cultivo de uva, então a gente tem inúmeros vinhos na região para vocês visitarem, tem as vinícolas que são maravilhosas, a cidade do Trento, que tem fundação romana, tem o subterrâneo da cidade, a gente já tem vídeo aqui da cidade do Trento. Então, assim, a gente tem muita coisa boa, tem todo o histórico da guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial colidiu aqui, foi conhecida como Guerra Branca, né, por conta da neve, do frio extremo que esses soldados passaram. É uma região muito rica. Você vai aproveitar da parte tirolesa, a parte ali, né, do que era da Áustria, de uma arquitetura germânica, da gastronomia incrível. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, para vocês entenderem a região do Trentino Alto Adige, que é uma região muito diversa, tem uma cultura, uma identidade única. O meu parecer, eu amo essa região, sempre foi meu plano A morar aqui. Eu sou montanhista há mais de 20 anos, então nem preciso dizer, né, que o que me atraiu aqui é toda essa beleza, toda essa natureza e, obviamente, esses indicadores incríveis, mas também lugares assim têm seus desafios. Não é fácil, né? Tanto a adaptação cultural, a língua, tem que estar bastante focado, tem que estar bastante com os pés no chão para morar aqui na região, não se abalar com o frio extenso, longo, rigoroso, entender a dinâmica dessa sociedade que às vezes vai parecer ali um pouco mais fechada, um pouco mais restrita, mas cada escolha é uma renúncia, a vida adulta é assim. Espero que vocês tenham gostado. Já segue aqui o Verde Itália e até a próxima.